Aqui no Rio tá rolando um super encontrão do G20. Então bora ver isso aí, porque se tu é do Rio, tu vai sofrer com o trânsito. Então deixa eu te contar por que você vai sofrer com o trânsito, pelo menos. Ontem eu demorei 3 horas para vir da Zona Sul até a Zona Norte, porque as polícias estavam malucas pela rua para organizar esse bagulho do G20 que tá rolando agora. Tá, mas que bagulho do G20 é esse? Em meio a uma crise com Israel, o Brasil está recebendo hoje ministros de relações exteriores dos países do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. O evento ocorre até quinta-feira, amanhã, no caso, hoje e amanhã, aqui no Rio. O principal tema, segundo o Itamaraty, e isso é importante, será a reforma de organismos multilaterais como a ONU. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Então, já pensou? A gente acaba com esse... A gente acaba o cacete, né? Chega-se a um consenso. Deixa eu transmitir aqui a minha fonte, é o G1 nesse caso, né? Só para quem quiser ler, eu tô dando. Também serão debatidos o combate à fome e a transição energética. Essa será uma prévia da cúpula com participação dos chefes de Estado do G20 a ser realizado 18 e 19. Então, hoje é o aquecimento aí pro evento que vai rolar no final do ano. Entre outros, estarão no evento dessa quarta Antony Blinken, secretário de Estado do governo Biden, Sergei Lavrov da Rússia e... só esses dois. Nessa quarta, a Casa Branca responsabilizou a Rússia pela morte de Alexei Navalny, líder da oposição morto na sexta em uma prisão na Sibéria. Como eu falei, cara, eu não quero ser conspiracionista, mas esse caso aí do Lula atacar Israel acabou que fez uma grande cortina de fumaça sobre o caso do Navalny, né? Mas bom, Blinken se encontrará com o presidente Lula e depois da reunião do G20 vai a Buenos Aires para um encontro com Javier Milei da Argentina. Lavrov esteve em Cuba na Venezuela. Mano, é a Guerra Fria, né, acontecendo. O Blinken vem para cá para se encontrar com o Milei, que tá abrindo aí uma sucursal do ultra-neoliberalismo na América do Sul, e o Lavrov veio para Cuba e para Venezuela. É a Guerra Fria, como sempre. G20 não é uma instituição como a ONU, ou a Organização Mundial do Comércio, que tem secretariado. Na prática, é um grupo de diálogo. Ao país que preside temporariamente o G20, que é o Brasil, cabe receber os representantes de outros países, organizar as reuniões e pautar as discussões. É por isso, inclusive, que a pauta da reunião da G20 esse ano é o combate à fome e é essa revisão dos órgãos multilaterais como a ONU. Só está acontecendo porque o Brasil é o presidente, está presidindo o G20 esse ano. Portanto, exigência do Lula. Né? Ainda não há uma lista confirmada de presença, mas sabe-se que pelo menos 3 países não vão enviar os ministros, mas sim os vice-chanceleres. China, Índia e Itália. Reforma da ONU, FMI e Banco Mundial. Portanto, só órgãos multilaterais, né? Sendo 3 instrumentos do imperialismo norte-americano, da OTAN e da Europa. Né? Portanto. Como presidente temporário do grupo, o Brasil escolheu 3 temas prioritários para serem discutidos ao longo do ano. Os temas são combate à fome, pobreza e desigualdade, transição energética e enfrentamento às mudanças climáticas e reformas das instituições multilaterais. Como o tema das reformas das instituições é pertinente às relações exteriores e o encontro dessa semana no Rio é de ministros dessa pasta, esse deverá ser o principal tema a ser debatido hoje. O presidente Lula tem repetido em seus discursos que considera que é preciso reformar instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial. Em sua visita recente à Etiópia, ele voltou a citar o tema. Segundo ele, a ONU não tem dado conta de resolver os problemas. Os membros do Conselho de Segurança são os maiores produtores de armas. São os que detêm as armas nucleares, são os que têm direito a veto e são os que não cumprem nada porque não se submetem ao próprio Conselho de Segurança. Também fez críticas ao desempenho atual do FMI e Banco Mundial. Essas entidades vão servir para financiar o desenvolvimento dos países pobres ou vão continuar existindo para sufocar os países pobres? Um exemplo disso é a Argentina, né? Que está nesse sufoco causado pelo neoliberalismo e depois vem o próprio neoliberalismo e vende o Milei como solução. Então vai ficar aí, tem tudo para não sair desse looping nunca, né?
Tema não é novo. O tema da reforma das instituições como ONU não é novo, diz Vitor do Prado, conselheiro consultivo internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ex-diretor do Conselho de Comitê de Negociações Comerciais da OMC. Essa é uma agenda que peregrina, porque ela vai e volta. O que as pessoas querem é que a ideia de uma reforma não morra, mas o ambiente internacional para que isso tenha uma chance de ser concretizado é desfavorável. Veja, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU. Estão lá Estados Unidos, China e Rússia. 3 países que têm dificuldades para chegar em acordo. Prado diz que nos anos 90, após a queda, aqui já é um pouco de contexto histórico, né? Então aqui fala quem é o G20 e tal. Mas aqui acho que é legal a gente falar essa parte aqui, ó. Para ele faz sentido manter o debate aceso, mas de uma maneira realista. No fundo, como o Brasil não tem poder militar nem nuclear, depende de soft power, o que se adquire com credibilidade no discurso e nas ações. Nos últimos dias, o Brasil teve um revés nesse aspecto. Eu discordo. A gente chega lá. Disse ele, referindo-se à fala do presidente ao comparar a ação militar de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto. Cara, tipo, se os Estados Unidos não tivesse vetado hoje não, ontem, portanto, isso não teria sido um revés pro Lula, né, pro governo Lula. Pelo que parece, os Estados Unidos vetou aí para continuar fazendo o que sempre faz, né, continuar jogando o seu jogo, mas que os Estados Unidos vai apresentar, na verdade, um parecer pedindo um cessar-fogo próprio. Então parece que eles querem aí sair como herói, como sempre. E eu vendo dessa forma, ainda que eles apresentem tardiamente, mesmo tendo vetado de ontem e apresente um amanhã que seja, eu ainda vejo isso como um não revés, portanto uma vitória aí ao Lula dele antecipar toda essa tendência aí que tá para rolar, né? O mundo inteiro tá se posicionando contra a barbaridade que aconteceu em Israel. Só quem tá dando mais atenção ao Lula do que o que de fato está acontecendo em Israel, do que ao que ele denunciou, portanto, é a nossa mídia e os nossos parlamentares da direita.